Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje ele vem com uma proposta bem interessante de cura, de salvação. E assim, o que mais me chama a atenção na leitura que nós vamos partilhar no dia de hoje é justamente isso, a sutileza de Jesus. Esse Jesus que caminha nesta terra, esse Jesus que vem de encontro à nossa necessidade. Convido você a tomar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 aos versículos 18. É uma passagem que eu acredito que muitos de nós já conhecem de cor, salteado, já leu, releu, já ouviu pregações, mas eu convido você a neste dia, nesta hora em que esse programa está acontecendo, a você meditar com carinho. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, chamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Versículo 17. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E ele acrescentou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu querido irmão, olha que leitura que assim chama muito a nossa atenção. Jesus caminha, a palavra diz aqui no versículo 11, sempre em caminho. Ou seja, esse Jesus ao qual nós acreditamos, esse Jesus que é o Cristo, ao qual nós professamos a nossa fé na igreja, esse Jesus ao qual, mediante a qualquer dificuldade, na hora de apuro, na hora da necessidade, nós clamamos: Senhor, meu Deus, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra diz que este Jesus, ele está a caminho. Sempre quando ele ia para Jerusalém. Ou seja, vale aqui lembrar que Jesus, assim como nós, ele também era homem, caminhava, ele tinha o envio de Deus e tem, quando estava nessa terra. Então, lá naquela época tem suas rotas, seus caminhos. Assim como nós hoje, eu vou para Maringá, então eu pego a 323, vou para Umuarama, vou para Terra Boa. Ou seja, existiam-se os caminhos. E Jesus aqui diz, São Lucas, que sempre que ele ia para Jerusalém, ele passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Os confins aqui, existe todo um estudo, vamos supor, sobre a teologia, sobre território, lugar. Como aqui no programa não é assim, eu não vou aprofundar nisso. Mas a visão de mundo que o pessoal tinha naquela época era diferente da visão de mundo que nós temos hoje, com toda informação, acesso, modernidade, praticidade. Assim como em 2019 nós temos essa visão de mundo hoje, naquela época se existia a visão. Então, o evangelista diz, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, ou seja, existiam os caminhos, as cidades, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. E olha que interessante, se nós formos analisar somente
a Bíblia, assim, normalmente, fica meio vago, porque a gente não entende. Hoje a nossa cultura é totalmente diferenciada da cultura do pessoal da Bíblia. Então, naquela época, quando a pessoa se tinha uma doença, ela era retirada do meio da sociedade e era afastada, porque atribuía-se que aquela pessoa concebia ou estava sobre si uma maldição. Ou às vezes a Bíblia fala, está a ira de Deus, ou a Bíblia fala, enfim. A lepra era um sinal de que aquela pessoa ou pecou, ou seus antepassados pecaram, por isso ela estava sofrendo, enfim. Algum tipo de mal, algum tipo de aquilo que nós atribuímos hoje, que é a ação diabólica que vem, toma conta, só que ao invés de hoje, como nós temos essa facilidade de ir para a igreja, de ir procurar um médico, de saber o que está se acontecendo no porvir, naquela época não era assim. Então, se aquela pessoa tem uma lepra, ela era maldita, ela era afastada. Se aquela pessoa tinha uma outra doença, dependendo, era afastada e ficava fora da sociedade, porque aquela pessoa não era abençoada. E quando Jesus passou, porque vale lembrar, eles eram leprosos, eles estavam afastados da sociedade, mas eles tinham inteligência, sentimento, eles possuíam fé ou não, porque muitas vezes acontece na nossa vida as enfermidades, não é porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos, pelo contrário, nós não sabemos os planos, os objetivos, só que num contexto de hoje, se nós pegássemos uma doença, era afastado, se aquela doença fosse curada, significava que Deus perdoou, aquela pessoa se apresentaria ao sacerdote, eu tive lepra, mas Deus me perdoou, está aqui, eu estou puro, estou curado. Então ela era reintegrada na sociedade. Se o sacerdote olhasse e visse que não estava curado, aquela pessoa permanecia fora da sociedade, era mais ou menos por aí. Então Jesus, ao entrar, olha lá, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe, porque não poderia ter o contato. Uma por medo da contaminação da doença e outra por causa desses laços que eu estou dizendo. Então eles elevaram a voz clamando, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Imagina para vocês qual não era a dor daquele pessoal que era retirado, muitas vezes nem sabendo o porquê aconteceu aquela doença, mas eles eram afastados. Imagina como estava o coração. Imagina você tendo uma doença hoje, você ouvindo falar que Jesus cura, que Jesus liberta, qual que é o seu sentimento? Onde tiver Jesus eu vou atrás, onde tiver Jesus eu vou correr, eu vou buscar porque eu preciso da cura. E aqui vale lembrar não só da cura física, muitas vezes existem pessoas que estão mais doentes no coração e espiritualmente do que na própria carne. Então eles não mediram esforços, eles não viram dificuldades, circunstâncias, barreiras, se iam condenar, se não iam condená-los. O que eles viram foi que Jesus estava passando por ali. E assim eu digo a você nesse dia, nesta hora em que este programa está acontecendo, Jesus está caminhando sobre a sua vida. Jesus está passando sobre os confins. Vamos colocar aí a sua casa como Samaria. De repente é uma casa onde, aos olhos do mundo, porque era assim que se julgavam, né? Os samaritanos eram amaldiçoados por causa da sua linhagem. Aqui cabe todo um estudo até chegar ao porquê que eles eram excluídos. Mas Jesus não importava. Então aqui ao pé da letra, vamos colocar que de repente nossa casa esteja como essa Samaria. Aos olhos de muito não tem fé, aos olhos de muito não pode ter a graça de Deus, aos olhos de muitos não pode ter um benefício de Deus porque não somos dignos. Quantas vezes dentro da nossa própria casa nós não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus? Ou estamos como os confins da Galileia, ali no canto, no final, nas extremidades,
Mas vale lembrar você nesta hora que Jesus não se importava. E o evangelista fez questão de dizer que sempre que Jesus ia para Jerusalém, ele passava por ali. Ei, sempre que você está correndo nessa internet, no canal de televisão, que você está às vezes viajando, andando, indo pela igreja, Jesus está passando por aí. Esse Jesus, ele é um Jesus que passa, ele fica no nosso coração, mas ele tem o costume de passar na nossa casa, ele tem o costume de passar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Olha, a palavra diz sempre em caminho. Jesus sempre em caminho, Jesus sempre fazendo, Jesus sempre curando, Jesus sempre evangelizando, sempre passando nas estradas da nossa vida. Ele faz questão de passar por aí. E não importa o sentido da sua vida, Jesus faz questão de passar pela tua casa, de passar pela tua família, pela família dos teus filhos, das tuas filhas, pelos caminhos dos teus familiares. Só que há uma diferença. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus passava, olha só no versículo 12, ao entrar em uma aldeia, ao entrar na nossa casa, ao entrar na nossa vida, olha o que aconteceu. Os leprosos não ficaram lá sentados, parados, analisando, e melhor, os leprosos não deixaram Jesus passar. Ei, você neste dia, e também me coloco, não vamos permitir neste dia, nesta hora, que Jesus passe pela nossa vida em vão. Não vamos permitir que ele passe e continue o seu caminho sem que nós o acolhamos, sem que nós possamos pedir, sem que nós possamos agradecer. Porque olha só, a palavra diz que vieram-lhe ao encontro. Ei, você está precisando de Jesus? Jesus está passando neste momento na tua casa, na tua vida? Vai ao encontro dele. Peça, Senhor, eu estou aqui diante da tua palavra. Olhe para a palavra de Deus, agradeça e peça, Senhor, o Senhor que está falando, o Senhor que está passando na minha vida neste momento pela tua palavra. Eu agora vou ao encontro, Senhor. Eu vou ao encontro porque eu preciso. Eu vou ao encontro, Senhor. Só que eles tiveram medo. Assim que Jesus ouviu, porque olha o que diz a palavra. Vieram-lhe ao encontro, no versículo 12, 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a sua voz, clamando. E de repente você não está se sentindo digno nesta hora de estar na presença de Deus. É por isso que tem a oração. Se nós formos olhar o nosso merecimento, a nossa perfeição, a nossa vida, nós estamos como esses leprosos. Muitas vezes nos sentindo que pela nossa realidade temos que ficar afastado de Jesus. E aqui vem a surpresa que para mim a palavra de Deus está falando. Você acha que porque eles não se sentiam dignos, ou porque a sociedade imputava um peso sobre a vida deles, sobre essa exclusão, Jesus deixou de ouvir? Responda aí no seu coração. Jesus tem o costume de te ouvir, seja naquele momento mais próximo, íntimo, na adoração, mas Jesus também te ouve quando você clama, quando você grita, quando você suplica, quando você chora. E eles elevaram a voz. Por isso que na oração, de repente na sua casa, você que está nesse caminho, nesta aldeia, retirado neste problema, você pode elevar o som da sua voz e clamar: Senhor, eu estou aqui neste dia, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, eu estou clamando por Ti, Senhor. Venha atento às minhas necessidades. Senhor, eu estou passando por dificuldades. Senhor, é o meu emprego, é a minha vida. Senhor Jesus, é uma enfermidade. Senhor Jesus, é até mesmo a alegria do meu coração. Por que não falar em alta voz para Jesus também que você ama Ele, que você adora, que Ele é tudo para você?
Nós devemos sim, como esses leprosos, gritar suplicando a cura. Mas nós também temos o direito de gritar para Jesus, suplicando dele a alegria, falando que amamos. Por isso eles clamaram em alta voz. Eles não se preocuparam ali com o que estava acontecendo. Eles não se preocuparam com a sociedade. Diante de Jesus não importava mais sociedade, discriminação, doença, inveja, ira, afastamento, opressão, depressão. Diante de Jesus valia apenas o desejo, valia apenas a fé, o crer, o acreditar que Jesus é mestre e Senhor. E isso eles sabiam, porque olha como eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Peça durante esse dia: Jesus, tem compaixão de nós. Por quantas vezes esses leprosos, eles de vez acreditaram que para eles não teriam mais jeito? Por quantas vezes eles acreditaram que eles estavam ali discriminados, que eles estavam sozinhos, que eles estavam abandonados? Por quantas vezes será que eles não colocaram dentro da sua cabeça que para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução? Eu fui retirado da minha casa, da minha família, eu fui retirado do meio da sociedade, das pessoas em que eu amo, e para mim agora a nossa vida acabou. E em meio àquela dor, eles conseguiram ainda achar 10 que estavam na mesma situação. E por quantas vezes você vai conversando, você vai falando, você encontra um ou outro, de repente você está ali e você descobre: nossa, tal pessoa está na mesma situação que eu. Eu nem imaginava, mas aquela pessoa também está passando a mesma dificuldade que eu estou passando. E quando eles ouviram falar de Jesus, o que eles fizeram? Se ajuntaram e foram até Jesus. Por isso acontecem essas propostas. Por isso acontece, de repente tem um retiro. De repente você é convidado para um encontro. De repente você é convidado para um grupo de oração. Você chega ali, se reúne naquele lugar, muitas pessoas que estão também passando por dificuldades. E juntos nós pedimos para Deus a intercessão, a cura e os milagres. Olha que bonito! E a palavra de Deus nos diz hoje que mesmo sozinho ou em muitas pessoas, Jesus passa pela nossa vida. Olha que interessante como a palavra de Deus vai nos abrindo e nos ensinando. Por isso a importância de nós irmos nos grupos de oração, por isso a importância de nós irmos na celebração da Santa Missa, celebrar essa que é a nossa fé, a fé neste Jesus, através da Eucaristia, através da oração, através da mesa da palavra, através da confissão. Olha que coisa mais linda que Jesus está nos ensinando a trabalharmos a nossa fé. Se nós deixarmos aparecer, se nós acreditarmos nesta fé viva em Jesus, que é uma fé que não é pautada por aquilo que se vê, mas por aquilo que acontece através de Jesus, sem mesmo nós vermos, é acreditando. E olha lá, a palavra diz no versículo 14, que Jesus viu-os e disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Se nós formos ler assim a grosso modo, parece que, nossa Senhora, esse Jesus é tão seco. Os caras gritam, os caras pedem a misericórdia, os caras falam e Jesus só vira e diz: ide e vai ao sacerdote. Não é, porque Jesus conhecia o contexto. Jesus sabia como deveria se acontecer as coisas. Então Jesus vinha passando, como Jesus está passando hoje. Você gritou, você clamou, você pediu, o Senhor ouviu o som da tua oração, o Senhor ouve o som da tua voz, mas o Senhor também te vê. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, Jesus viu-os. Jesus ouviu, ele poderia ouvir o som daquela voz: Senhor, tem de misericórdia, tá bom, e continuar caminhando, porque ele tem esse poder. Jesus pode dizer uma palavra, como aconteceu com o servo daquele centurião,
dar uma palavra e eles todos ficariam curados. Jesus, após o Pai revelar as coisas no coração, Deus poderia lhe revelar: ó, meu filho, em tal cidade assim, tem alguns caras lá que precisam ser curados da lepra. Jesus poderia simplesmente falar: sim, Pai, tá lá, cure, e ser curado. Jesus tem o poder no céu, na terra e nos infernos. Jesus tem o poder sobre tudo. Ele venceu a morte. Jesus tem o poder. E ele poderia simplesmente: eu vou para Jerusalém, mas tem uns leprosos lá, então seja curado e ir para Jerusalém. Mas a palavra está dizendo que sempre há caminho. Sempre quando Jesus ia para Jerusalém, ele queria passar por ali. E de certo, quantas vezes Jesus passou por ali e não, esses leprosos não saíram, não pediram? Quantas vezes Jesus passa na nossa casa, passa na nossa vida, passa na nossa família, e nós não temos coragem de ter essa atitude de pedir. Nós preferimos ficar quieto. E no versículo 14, Jesus viu. Ei, Jesus está te vendo, acredite, Jesus viu e Jesus está dizendo: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E Jesus está te dizendo hoje: ei, ide, e se for preciso, vá ao sacerdote e faz uma confissão. No caso aqui, esse sentido do mostrar-vos ao sacerdote é para que eles fossem reintegrados na sociedade. E de repente, se tua casa está tão pesada, de repente, se o seu coração está tão pesado, que é preciso você ir ao sacerdote, fazer uma confissão, receber a cura da tua alma, para você voltar à sociedade, olha o que Jesus está dizendo: apresente-se ao sacerdote, apresente-se ao sacerdote e diga: ó, padre, eu vim aqui, eu pequei, eu estava com uma lepra tremenda no meu coração, estava com o coração machucado, ferido, e Jesus me curou. Jesus passou na minha vida e disse para mim vir aqui fazer uma santa confissão, porque eu quero ficar limpo. Se for preciso, vai. Se é isso que o teu coração peça, procura o teu pároco. Se você é evangélico, você vai lá, procura seu pastor: pastor, Jesus passou na minha vida, Jesus falou comigo através da palavra e eu venho aqui para tomar um direcionamento espiritual com o Senhor. Eu preciso mudar essa situação, eu preciso tirar essa lepra da minha casa, da minha família, eu preciso tirar essas situações do mal que está acontecendo na minha vida. Eu me sinto afastado de Deus, retirado das coisas do Senhor, e eu preciso voltar. E Jesus disse, e olha que impressionante, não precisou Jesus ir lá, pôr a mão, falar sede curado. De repente, nesse dia de hoje, não precisa nós irmos aí na sua casa, fazer uma visita, colocar a mão na sua cabeça. Existem situações e momentos em que Jesus disse: imporão as mãos aos enfermos e esses ficarão curados. Mas não foi uma fórmula única de cura. A cura também vem através da palavra. Jesus disse a palavra: ide e apresentai-vos. Talvez a sua cura hoje é crer na palavra. E Jesus está dizendo: ide, apresenta. E conforme eles iam caminhando, conforme você está caminhando na fé, na espiritualidade, na leitura bíblica, na oração, na confissão, conforme você está vivendo a sua caminhada de fé, você vai ficando curado. Existem casos que a cura vem de uma vez, como do paralítico que levanta, toma o seu leito e anda. Existem curas como daquela hemorroísa que sangrava, e Jesus disse: olha, ela tocou, foi curada e saiu na hora. Mas aqui essa cura dessa lepra, de repente a cura dessa sua situação só vai acontecer à medida que você vai caminhando na fé. Por isso, se você está novinho, você está novinha de fé, conheceu por agora, fez poucos encontros, poucas orações, à medida que você vai buscando, você vai sendo curado. Porque são muitos traumas, muitas feridas, que de repente se curar de uma vez só, mas a palavra diz, eles iam andando na fé e ficaram curados. Eles iam voltando para se apresentar ao sacerdote
e já ficaram curados. Agora aqui vale para nós uma chave. Não que aqueles que não voltaram para agradecer a Deus, pegaram a lepra de novo, foram amaldiçoados de novo, saíram, não. O que Jesus faz, ele faz e acabou. A cura que Jesus dá, ele te dá e acabou. Você, sendo curado, seguindo a religião ou não seguindo a religião, aquela cura é sua. Mas olha a diferença em quem sabe reconhecer o valor de Jesus na sua vida e a diferença daqueles que só querem Jesus para resolver os seus problemas momentâneos. Existe essa diferença entre aquele que vai orar porque quer uma cura e recebe a cura e nunca mais volta para o grupo de oração, para a celebração, para o acampamento, seja lá qual for o ministério que você frequenta, mas existe aquele que sentiu Jesus no coração, ficou gratificado pela cura que recebeu e este volta sempre a agradecer e a caminhar com Jesus. E olha só, um deles vendo que ficou curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Por isso, cada graça que você receber, você não tem que sair dizendo que é sorte, foi isso, foi aquilo, não. Foi Deus, por isso glorifica a Deus. Meu Deus, eu estou em dificuldades, mas eu fui curado, por isso eu te agradeço, meu Senhor. Eu saí do sofrimento, virão outras coisas que me levarão a sofrer mais tarde. Mas agora não, agora eu fui curado, eu posso reintegrar. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela cura, pela libertação, por todas essas dificuldades que eu passei, mas eu te louvo e te agradeço. E foi isso que ele fez, olha lá, glorificando no 15, ele voltou glorificando a Deus em alta voz, com a mesma voz que ele gritou, Senhor, Senhor, tem de misericórdia. Na hora que ele foi curado, com a mesma voz, ele gritou, obrigado, obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Mestre. E olha lá, e o que ele fez? Após o momento de oração alta, de glorificação, ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Quantas curas nós recebemos na vida? E após termos recebido, será que nós fomos lá no Santíssimo, dobramos nosso joelho e dizemos, obrigado, Senhor? Ou simplesmente recebemos a cura e saímos como os outros 9, gritando, mas aqui há uma diferença. Se você souber onde está o lugar que você deve pedir e onde está o lugar que você deve agradecer, quando vir dificuldades maiores ou outras dificuldades, você sabe aonde pedir e você sabe aonde agradecer. Mas se você simplesmente receber a cura e sair por aí, sem eira, sem beira, na próxima dificuldade, você não vai encontrar Jesus, porque você não conseguiu entender que o que cura é Jesus. Você não conseguiu entender que Jesus é o Deus da sua vida. Por isso aí você vai entrar em dificuldade, desanimar e ainda pensar, aquele Deus que me curou no passado não cura mais. Mas Ele cura. Somos nós que perdemos a nossa referência. E aqueles outros leprosos perderam a referência. Muitas vezes por não ter o conhecimento, não ter a profundidade, o coração está afastado, receberam a cura e foram embora. Mas este não. Este encontrou o Senhor, ele encontrou o Cristo. Por isso neste dia e nesta hora, procure o Cristo, não o milagre que o Cristo proporciona. Procure o Cristo que cura, que liberta, que dá alegria. Mas procure o Cristo que está de braços abertos para receber também a sua gratidão, a sua oração. E olha o que Jesus pergunta. Olha o que Jesus pergunta para nós quando nós estamos no nosso momento de oração. Não foram tantos que eu curei? Olha lá. Não ficaram curados todos os 10? Para nós irmos finalizando. Será que Jesus falou, será que minha cura deu defeito? Será que eu vou ter que pedir recalque na minha cura? Porque eu curei 10 e só voltou 1? Meu Pai Celestial, vamos chamar para o recalque. Recalque é quando fabrica um carro, dá defeito, eles falam, vem para a fábrica de novo que deu defeito em tal peça. Né? Eu imagino Jesus pensando, Pai, chama os outros 9 aqui que se não agradeceu é porque não aconteceu.
Estou brincando, é claro. E Jesus pergunta: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. De repente acontece isso na vida. Aqueles que estão dentro da igreja recebendo cura, milagre, libertação, recebem e somem. Mas aquele que era tido como amaldiçoado, como apraguejado, como excluído, por toda a vida ele sentir essas dores, ele soube da importância. Assim como aquela samaritana no poço, assim como tantos e tantos outros que vivem fora de um contexto religioso, quando encontram, dão a sua vida. Então a palavra está dizendo aqui, que se não voltou, senão esse estrangeiro. E Jesus, mais uma vez, ele olhou para esse leproso que voltou, agradeceu, Jesus acolheu o agradecimento dele, mas Jesus não deixou ele prostrado. Jesus, olha ali, disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por isso, meu querido irmão e minha irmã que acompanha neste programa, Jesus está dizendo para nós: ei, levanta-te, a tua fé em Jesus te salvou. Ei, levanta-te e vai. Não fique prostrado, não fique nesta situação. Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Jesus não deu resultados do que viriam, mas ele diz que através da fé, não importa as circunstâncias e o que os nossos olhos veem, se os nossos olhos veem a cura física ou não, a palavra é: levanta-te e vai, a tua fé. Tudo que nós, enquanto cristãos, precisamos é da fé. E convido você agora a acalmar o teu coração, a preparar o teu coração, porque por quantas vezes, como esses leprosos, nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes, como este leproso, vai orando agora e meditando no seu coração, nós sentimos sozinhos, desamparados, nós achamos que Jesus nos abandonou, que nós estamos caminhando nessa terra sem eira, sem beira, sozinho. Eu convido você a meditar agora essa música. Embora ela não seja assim essa música de adoração, de um momento profundo, mas eu convido você a orar comigo a letra desta música, a você viajar como esses nossos irmãos têm viajado levando o Evangelho, que é o Álvaro e Daniel. Eles que têm gravado as músicas num sentido de libertar as nossas vidas, no sentido de dizer que Jesus, que esse Jesus que passa em vários lugares, ele passa pela nossa vida, esse Jesus que caminha. Por isso esses irmãos fizeram questão de viajando, passando, anunciando, sendo o Cristo para as outras pessoas. Eles fizeram questão de orar esta música, de vivenciar este Cristo. Eu convido você agora a orar e meditar comigo através desta música. Que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou:
aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei, somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. E é isso que Jesus quer nos fazer neste dia. Olha que Jesus vem caminhando, que Jesus vem passando pela nossa vida, como diz a música, e nas horas de angústias, como na hora de angústia que esses leprosos estavam, como nessas horas de angústia que muitas vezes nós nos encontramos, Deus não nos deixou sozinhos. Por aquelas vezes que nós nos sentimos abandonados, que nós nos sentimos largados, era o Senhor que caminhava conosco. Por isso que nós passamos muita coisa e olhamos para trás e podemos dizer: nossa, eu nem acredito. Como diz a música, na hora de angústia, só existia um passo naquela areia, só existia uma marca, porque o próprio Senhor nos carregava no colo. O próprio Senhor quis passar pela sua vida para te carregar, para ouvir o som da tua voz, para consolar o coração daqueles que pedem, daqueles que clamam. Ei, a palavra de Deus é bem clara no dia de hoje. Peça. E você que já pediu, você que já encaminhou o seu pedido de oração, nós apresentamos agora. Todos os nomes, todas as pessoas, clame como aqueles leprosos clamavam: Senhor, misericórdia, Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de misericórdia da minha vida, do meu dia, da minha família, do meu trabalho. E Deus está dizendo na palavra que Ele está ouvindo você, que Ele está te vendo, que a presença dEle é real na sua vida. Ele permite sim você passar por muitas coisas, Ele permite sim, muitas vezes por nossa falta de conhecimento e de fé, por falta de nós acreditarmos muitas vezes, as influências do mal sobrecaem sobre a nossa vida, nós andamos pesados, carregados, por não ter um conhecimento. Muitas vezes nem é maldade nossa, Senhor. Muitas vezes nós não temos o conhecimento e entramos em caminhos errados. Mas neste dia o Senhor está dizendo que se você gritar, se você chamar por Ele, Ele vai vir, Ele vai te ver, vai te ouvir e vai te carregar nos colos e apresentar a solução. Ele vai te dar a solução, porque este é o Jesus que caminha conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir essa bênção de Deus. Eu já te agradeço pela companhia, agradeço por esse momento em que nós estamos partilhando a fé. E a você que me acompanha neste programa A Palavra Partilhada, vamos pedir sobre o nosso dia a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que temos para o dia de hoje, para a hora de hoje, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Tchau!